O perigo mora ao lado. Vou trazer a partir de agora uma das principais histórias desta terça. Duas irmãs, estudantes universitárias, atacadas por um vizinho que entrou na casa delas aqui em São Paulo. Ele fingiu que queria dar uma olhada no quadro de luz. É um local que tem várias casas. E casa do Fernando, casa da Carolina e da Ximena, casa do Luiz e da Gabriela. E esse vizinho, o Luiz, ele consegue entrar, invade a casa da Carolina e da Ximena, mata a Ximena, Carolina sobrevive e é levada para o hospital. Ximena, 22 anos, Carolina, 24, está internada. Esse crime aconteceu no bairro do Jaraguá, região noroeste de São Paulo, entre a zona norte e a zona oeste da capital paulista. A polícia investiga se esse vizinho, o Luiz, atacou as irmãs por vingança. Porque Luiz acredita que elas denunciaram ele por violência doméstica. O Luiz está sendo acusado, já há alguns dias, de agredir a esposa dentro de casa. A esposa não teria denunciado, mas vizinhos ouviram a briga, viram as agressões e denunciaram. Ele passou a colocar a culpa em Carolina e Ximena. Nós fomos até lá e vamos conversar agora com os vizinhos que tentaram socorrer as meninas, que tentaram ajudar de alguma maneira. Uma briga de vizinhos, este homem entra, mata uma vizinha, fere a outra que está no hospital. Roda a reportagem inédita, pode colocar exclusivo, é Balanço Geral, tarde de terça-feira, a gente assiste junto. Carolina e Ximena eram irmãs e colombianas. Estudavam em uma universidade em São Paulo. O pai mora em Caieiras, no interior de São Paulo, e a mãe na Alemanha. As duas irmãs trabalhavam e estudavam à procura de um futuro melhor. E não esperavam que o pior fosse acontecer. Não fez barulho, não tinha barulho. Eu falei, mãe, tem alguma coisa de errado. Aí nós saímos para fora. Falei, mãe, a luz das meninas estão acesa. Aí a gente começou a gritar perguntando, tá tudo bem? Aí nisso a Carol apareceu lá fora. Me ajuda. O crime aconteceu na zona norte da capital paulista, no bairro do Jaraguá. Ximena Munhoz Ferreira, de 22 anos, morreu na hora e tinha diversos ferimentos. A irmã, Carolina, foi encaminhada ao hospital Mandaki em estado grave. Ela levou mais de 8 golpes de faca e precisou fazer uma cirurgia na cervical e no crânio. As duas eram unidas, viajaram o mundo. Carolina, a mais velha, chegou a participar de um concurso literário porque escreveu o artigo Em Busca de um Propósito. Nas redes sociais, as duas foram ativistas, defendiam minorias e buscavam a paz. Ximena chegou a ser secretária da Associação de Mulheres para a Paz Mundial. Aqui existem 4 casas e em uma delas morava a Carolina e a Ximena. As duas irmãs tinham se mudado recentemente. Elas trabalhavam e estudavam. O local é perto de uma estação de trem. A mãe delas escolheu essa localidade justamente por ser tranquila. E aí elas conseguiriam estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E mantinham uma rotina dedicada, segundo os vizinhos. A mãe mora fora e paga os estudos delas. E a mãe escolheu essa casa por ser uma casa de família, próximo da estação, para as meninas poderem trabalhar e poder ir para a escola, né? Uma das irmãs trabalhava com telemarketing e a outra ficava em casa de home office por conta da pandemia. As duas participavam de projetos sociais. Uma das linhas de investigação é que elas teriam denunciado os abusos de Luiz, o vizinho. Na rua, ele já era conhecido pelo histórico de violência contra a esposa. Ele era bem silencioso. O que acontece? Eu consegui escutar muito som de violência. Ele batendo nela e era na parte da noite. E a gente escutava ele batendo nela e ela pedindo para ele parar. A polícia apareceu algumas vezes e, como todos os vizinhos, Carolina e Ximena também ouviam a rotina de murros e socos. Mas a esposa defendia o marido. Esse mecânico encontrou com Luiz poucos momentos antes do crime. Foi quando ele passou. Ele ainda até falou comigo, conversou não, ele só me fez um oi e foi embora. Aí depois eu continuei mexendo no meu serviço aqui, de repente só ouvi um monte de grito, né? Todos na rua se mobilizaram para tentar ajudar. E foi o que nós ficamos falando com ela constantemente para não deixar ela dormir, né?
Até a polícia chegar, ele ainda estava dentro de casa e chegou a ameaçar os moradores, que agora estão com medo. Esse cara estava do lado da minha casa, da casa da minha mãe, da minha família. A gente não pode se calar, não pode, tem que denunciar. Nós não conseguimos ainda uma foto dele, mas nós já estamos em contato com pessoas para a gente conseguir mostrar o rosto deste homem. Ele ataca as vizinhas, mata Ximena, fere Carolina. Elas são colombianas, nasceram na Colômbia, mas moram no Brasil há muito tempo. Me chama a atenção que este homem, ele pode ter se vingado dessas meninas sem ter a certeza de que foram elas que denunciaram. Enche a tela com as duas, por favor. Carolina e Ximena. Olha só, o perigo mora ao lado. Duas irmãs, estudantes universitárias, atacadas por este homem, um vizinho. Ele entra na casa delas, aqui em São Paulo, fingindo que queria dar uma olhada no quadro de luz. A Ximena, 22 anos, não sobreviveu. A Carolina, a gente está, inclusive, aguardando novas informações sobre o estado de saúde dela, direto do hospital, porque ela foi internada, ela foi atacada por ele também. O bairro é Jaraguá, que é entre a região norte e oeste de São Paulo. E aqui, Lombardi, eu trago você para essa conversa. A casa 4 é a casa da Carolina e da Ximena. A casa 3 é do Fernando, que a gente não sabe quem é. E aqui nós não sabemos se é a casa do homem que atacou as meninas. Mas o nome é o mesmo, porque quem atacou se chama Luiz. E na casa 2 mora um Luiz e uma Gabriela. Nós estamos aguardando aqui as informações e a foto dele para mostrar a foto deste homem que atacou as duas irmãs universitárias. Quando ele passa aí, olha só, o Gardinali, o nosso repórter, ele até tenta conversar com ele. Ele abaixa a cabeça, né? Porque sabe o que acontece isso? Porque eu acho que aparecendo a foto, ele vai ser identificado por outras pessoas que foram vítimas da violência dele. Eu não tenho dúvida nenhuma. E uma coisa que me chamou a atenção foi o histórico de cultura das duas irmãs. Impressionante, uma tem artigos escritos, a outra faz faculdade, gente bem preparada, gente bem educada. E aí vai mudar, um vizinho que espanca a mulher, se elas chamaram a polícia, tem que chamar mesmo a polícia. Essa história de dizer que não mete, tem que meter a colher, sim, tem que acabar com essa história. E aí a polícia tem que fechar o cerco, juntar mais dados, mais detalhes para botar esse homem definitivamente na cadeia. A polícia investiga se esse vizinho, o Luiz, atacou as irmãs porque elas o denunciaram por violência doméstica. O Luiz, ele é acusado de agredir a esposa dentro de casa. E a família não teria feito a denúncia. A denúncia partiu de vizinhos e ele sempre acreditou a elas essa denúncia. A polícia ainda está ouvindo as pessoas, os familiares do Luiz. Ele já está preso, mas a polícia ainda não fechou este quebra-cabeça. A qualquer momento, novas informações e assim que chegar a foto, eu já coloco no ar para você que acompanha aqui o nosso Balanço Geral. Nós estamos ao vivo e a gente prepara sempre um programa para você, com as notícias, com as informações, tudo o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo.